Muito bem. Apocalipse. Hoje nós vamos fazer uma recapitulação. Olha lá, recapitulando o Apocalipse. Em primeiro lugar, hoje eu vou começar diferente, então vou começar com oração, ao invés de começar com a leitura do versículo. Deus e Pai soberano, glorificado e bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós chegamos no capítulo de número 7 e eu resolvi fazer uma recapitulada, dar uma revisão no que nós já vimos, porque como eu não estou apresentando o audiovisual aqui, não é audiovisual a nossa palestra, hoje vai ser, só falando, fica pouco, né? Depois eu vou entrar, na semana que vem eu vou entrar nas 7 trombetas, vou começar as 7 trombetas, terminei os 7 selos, terminei os 6 selos, o 7º selo seria hoje. Então semana que vem é o 7º selo, que trazem 7 trombetas. Então, as pessoas vão acabar se enrolando um pouco nessa estrutura, e eu quero, então, que você esteja bem, sem pressa, né, de acabar, esteja bem estruturado, para agora, quando eu entrar nas 7 trombetas, você já não... mas eram 7 selos, agora são 7 trombetas, mas por quê? E você entender. A primeira ideia é que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo ao seu anjo, que revelou a João, para a igreja sofredora na mão de Roma. Então, essa é a primeira ideia, o motivo do Apocalipse, o motivo da carta do Apocalipse. Como eu falei na primeira reunião, não faria o menor sentido João ter escrito para nós, do século 21, sobre o sofrimento da igreja. Ele escreveu para a igreja do seu tempo, sobre o sofrimento da igreja. O alvo eram os sofredores daquela época. O alvo eram aquelas pessoas ali. Não faria o menor sentido, eu vou escrever uma carta para daqui a 2000 anos as pessoas saberem o que vai acontecer. Não tem coerência. Você, na hora de morrer, você escreve uma carta para daqui a 2000 anos? Sinceramente, eu ainda vou dizer assim, cara morreu maluco, viu? Antes de morrer, ele escreveu uma carta, mas não era para ninguém daqui, não. Era para daqui a 2000 anos. Morreu doido. Então, queridos irmãos, o Apocalipse foi escrito para o seu tempo, para as pessoas que estavam vivas ali naquela hora e que estavam precisando daquela palavra. O que nós entendemos, o que nós do século 21 entendemos com essa disposição do Apocalipse lá há 20 séculos atrás, é que ele tem uma finalidade até hoje. Ele é vivo até hoje, ele fala conosco até hoje. Ele prepara a igreja para o fim até hoje. Não que ele fosse escrito para hoje, mas por ser um livro simbólico, ele atende a todas as épocas e todos os lugares e todos os povos e todas as culturas. A Bíblia está repleta de símbolos. E quando você parte para o símbolo, você é entendido em qualquer lugar do mundo. Coloque aí a revelação do Espírito Santo e aí você tem a fórmula completa. Então, é uma revelação de Jesus Cristo ao seu anjo, que revelou a João para a igreja sofredora na mão de Roma. Revelou o quê? Sobre as coisas que em breve devem acontecer. O em breve era o em breve daquela época. Então, João tem uma visão do que vai acontecer com a igreja em breve. E ele avisa aquela igreja em breve o que vai acontecer. Olha, vai acontecer.
Ah, mas existem coisas no Apocalipse que ainda não aconteceu? Sim, existem coisas no Apocalipse que ainda não aconteceu. Existem coisas que estão acontecendo? Sim, existem coisas que estão acontecendo, inclusive desde aquela época. Aliás, a maior parte do Apocalipse está acontecendo desde aquela época em que ele foi escrito. Desde aquela época está acontecendo. O Apocalipse não é um livro, então, que vai acontecer. Ele é um livro que está acontecendo. Desde o dia seguinte, desde que a carta chegou em Éfeso, chegou em Pérgamo, chegou em Tiatira, chegou nas 7 igrejas da Ásia, para onde ela foi endereçada. Então, o Apocalipse já está acontecendo desde aquela época. Há coisas que ainda vão? Há coisas que ainda vão. Há coisas que estão acontecendo? A maioria delas está acontecendo. Então, uma revelação para a igreja sobre o que deve acontecer. Olha, vai acontecer assim. E aí esse livro é composto por visões, várias visões. Então o anjo chega e diz para João para que ele escrevesse o que ele ia ver. Escreve o que você vai ver. Eu vou te mostrar. Você escreve. Então João vai ter várias visões. A primeira visão que João tem, depois de ter falado com o anjo, é a visão do Cristo glorificado. É a primeira visão. Quem é Jesus? Primeira visão responde: quem é Jesus? Mas você conhece Jesus, né? Jesus que morreu na cruz, Jesus bondoso que veio para salvar a humanidade e tal. Pois é, o Apocalipse revela quem é Jesus no Apocalipse. Então, o Apocalipse não fala de Jesus de Nazaré, da Judéia, Jesus de Jerusalém. Não. Esse Jesus era o Jesus servo. Ele se apresenta de outra forma no Apocalipse. Ele não se apresenta da mesma forma como ele se apresentou no seu nascimento, com aquela fragilidade toda. Ele não se apresenta daquela forma. Ele se apresenta de outra maneira. E é isso que vai ser visto aqui, a visão do Cristo glorificado. O Cristo do Apocalipse, ele assume uma nova postura. Então, ele é semelhante ao Filho do Homem. Filho do Homem é uma nomenclatura, é uma expressão, não é? Que trata, que Jesus é tratado, que a divindade é tratada. O Filho do Homem. Ele se apresenta com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Você consegue imaginar o Jesus da Judéia assim? Vestido com um cinto de ouro? Com vestes talares, com vestes de festa, vestes compridas. A cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã. E isso tudo é simbólico. Isso tudo é simbólico para você entender quem é o Cristo do Apocalipse. Cabeça branca. Qual é o símbolo mais forte, mais claro de cabeça branca? Conhecimento, sabedoria. Espera-se que uma pessoa idosa saiba muito, porque ela viveu muito. Espera-se. Seus olhos são como chamas de fogo, já falei desse tipo de imagem aqui. O fogo, ele tem a capacidade de purificar, ele tem a capacidade, não é, de
purificar, de olhar através. Você pega um ovo, coloca no fogo assim, você vê o que está dentro. O fogo tem muitos significados importantes. Seus olhos são como chama de fogo. O olho tem o simbolismo do olhar, é o julgamento. As pessoas que olham, alguém fala assim, fulano olhou para mim daquele jeito, né? O que está falando? O fulano me julgou. Né? Ou então as pessoas que fazem isso, ó. Quando ela olha assim para você, por cima do óculos, você já sabe que ela está julgando? Você não percebe que ela está julgando você? Não tem essa coisa assim, olhou assim para você. Olhou por cima do óculos, é julgamento na certa, porque o olhar tem esse simbolismo, está no olhar. É uma forma de você dizer, ó, estou julgando você. Estou julgando você. Então, seus olhos são como chama de fogo, nada foge ao fogo. Os pés são semelhantes ao bronze polido, como que refinado por uma fornalha. Seus pés de bronze, pé que esmiuça, que esmaga. Porque com o pé, onde você pisa, a voz era como de muitas águas. Você não consegue lembrar do Cristo que morreu na cruz com essa descrição. Ele não julgava ninguém. Ele não esmiuçava ninguém. Ele era bondoso, maravilhoso e amava todo mundo. Mas agora esse Cristo, a visão de João é do Cristo glorificado, é do Cristo Rei. Então as pessoas que têm uma visão assim de que vamos encontrar com Jesus no paraíso, mas é um outro Jesus. É um Jesus em nenhuma outra condição. Vai se encontrar com um juiz que julga, que sabe das coisas, que tem o poder de esmiuçar debaixo do seu pé de bronze. A mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada de 2 gumes, uma espada que cortava dos 2 lados. No próprio livro do Apocalipse vai dizer que as estrelas são os anjos da igreja, são os mensageiros da igreja. São as pessoas que levavam a mensagem do evangelho. Então, na mão direita ele tinha as estrelas das igrejas. Ele tinha 7 estrelas. Essas 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas da Ásia, para quem o Apocalipse foi enviado. Seu rosto brilha como o sol em sua força. Quem é que consegue olhar para o sol? Quem é que consegue olhar para o sol? Abre o olho lá fora e nem no inverno você consegue encarar o sol. Você encara o sol, não consegue. Se você, para fazer isso, você tem que botar um plástico na frente, ou alguma coisa, um óculos próprio, para você poder encarar o sol de frente. Porque a olho nu você não encara o sol. Vai lacrimejar, vai torrar tua visão, você não aguenta olhar para o sol. Então, seu rosto brilha como o sol na sua força. Não é nem aquele sol da manhã, nem o sol da tarde, é o sol de meio-dia. Aquele sol na sua força. Parece com aquele que morreu na cruz? Essa descrição aqui, nada a ver, né? Pois é, porque lá Jesus, ele se apresenta diferente. Lá ele é o Cristo glorificado. Continuando, então, o Apocalipse é uma carta às 7 igrejas. Então, João tem essa visão do Cristo glorificado, fica maravilhado, e o anjo aí diz, agora manda essas cartas, manda essa visão para as 7 igrejas. E ele aí começa falando sobre essas 7 igrejas. Então,
ele vai mandar para a primeira igreja, a igreja de Éfeso. E essas igrejas, elas nos representam, elas representam as igrejas de todas as épocas. Então, Éfeso, uma igreja boa, mas que perdeu o primeiro amor. E a gente identifica muitos crentes nisso aí, né? Quantas pessoas começam tão bem na igreja, mas em algum momento da sua vida perdem o primeiro amor. Perdem aquela paixão pela igreja. E a igreja passa a ser um programa de domingo quando eu não tenho nada para fazer. E ele continua crente, ela continua crente e tal, mas agora tem tanta coisa concorrendo. Porque, olha, sinceramente, quando você era namorado, apaixonadinho, nada, né? Não podia faltar. Pode faltar na casa da namorada? Você pode faltar na casa... Me responde, você pode faltar na casa da namorada? Se tu tá afim dela, tu não pode faltar. Se faltou, a segunda tu já dançou, amigo. Tu já dançou. A fila anda. Meu Deus. Por quê? Porque apaixonado não falta. Todo mundo sabe disso. Então, o primeiro amor é assim. Você está lá, a igreja e tal, mas se esse primeiro amor vai embora, aí daqui a pouco outras coisas podem concorrer com esse amor. E aí as pessoas se descrevem assim, desmotivadas, se descrevem que estão desmotivadas, que estão precisando, né, de uma revitalizada. Mas, na verdade, elas perderam, foi o primeiro amor. Então, a igreja de Éfeso era assim, era uma igreja boa, mas ela perdeu o primeiro amor. Então, essa carta do Apocalipse vai para a igreja de Éfeso. Mas ela também vai para uma outra igreja, a igreja de Esmirna. Uma igreja pobre de bens materiais por causa do Senhor. E por isso eram ricos diante de Deus. No entanto, alguns irmãos blasfemavam por essa condição. Uma igreja que blasfemava. Essa igreja, ela estava debaixo de perseguição, e quando você, nesse contexto aqui, se convertia e ia para a igreja e começava afirmando a sua fé no Cristo, você perdia tudo. Você perdia o seu emprego, porque você é um camarada procurado pelo governo aí, vai que o governo acha que a empresa toda aqui está nesse negócio também, você não pode trabalhar mais aqui. Você virava o patinho feio da cidade, ninguém queria mais nada contigo. Então você que tinha bens, que tinha propriedades, que tinha tudo, você tinha que torrar esses bens todos que você tinha, até você não ter mais nem trabalho, nem bem para torrar. E algumas pessoas nessa igreja, o que aconteceu? Elas começavam blasfemando dessa condição, de que por causa do evangelho perderam tudo, perderam o que tinha. E agora elas reclamavam disso. Por isso foi dito que eles eram pobres de bens por causa do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você, é muito difícil uma pessoa com Deus ficar rica. Muito difícil. Porque Deus não tem esse projeto para ninguém, enriquecer de bens materiais a ninguém. Não existe esse propósito no céu. Bens materiais são coisas muito infantis. Eles são importantes, tal, mas viver por isso é uma coisa muito infantil, é um modo infantil de vida. Mas existe crente rico. Eu sei que existe crente rico. E qual é o problema do crente rico? Não tem nenhum problema, ele já nasceu rico. Ele nem sabe o que é pobreza. Ele já nasceu lá. E a pior coisa, irmãos, a pior coisa é quando o servo vira rei. Está lá no provérbio. A pior coisa é quando o servo vira rei. Lidar com o rico é tranquilo.
Mas lidar com o servo que virou rei é horrível. Porque ele não sabe se comportar com poder. Ele não sabe o que faz com poder. Quando o servo vira rei. Não estou dizendo que ele não pode virar rei, não. Estou dizendo só que ele deveria ser mais sábio para aprender a lidar com o poder. Aprender a lidar com essas coisas. É só isso que eu estou dizendo. Então, uma igreja que tinha seus bens, ficou pobre por causa do Senhor, e alguns blasfemavam por essa condição, porque vieram para a igreja e perderam tudo. A igreja de Pérgamo também era uma outra igreja que precisava dessa carta. A igreja idólatra, que participava da mesa de Satanás. Pérgamo era uma cidade que tinha vários templos, os templos principais idólatras estavam lá em Pérgamo. E os crentes tinham culturalmente, sabe essa coisa? Não, isso é cultura, gente, isso é cultura. Culturalmente tinha aquela coisa de estar nessas reuniões, nessas cerimônias, né, por causa da cultura, mas faziam parte. E aí, Deus conhece os corações, né? A igreja compartilhava com a idolatria. A igreja de Pérgamo. A igreja de Tiatira tolerou Jezabel, que era profetisa, e induzia os filhos de Deus a participar da idolatria cultural. Cultual. O culto era um culto idólatra. E Jezabel, nessa igreja de Tiatira, ela induzia, ela era profetisa, ela era uma pessoa de poder na igreja. Era uma pessoa que tinha um cargo na igreja. Então, aqui, a repreensão é para as pessoas que têm cargo na igreja. Olha, vocês, uma igreja muito boa, mas vocês toleram esse pessoal que fala besteira aí, ó. Vocês toleram esse pessoal que fala fora da palavra. Vocês toleram esse pessoal. Vocês não botam os irmãos para aprender a palavra. Para fazer uma exegese adequada do texto. Então, Jezabel confundia tudo e induzia que a idolatria cultural, ela era tranquila. Sardes, a igreja que tinha fama de que vive, porém suas obras não eram íntegras diante do Senhor. Então, essa igreja estava morta. A igreja completamente morta. A igreja que tinha uma fama de boa, não é? Mas as obras dessa igreja condenavam essa igreja. E que obras eram? Não está escrito aqui que obras eram. Mas eu imagino avareza, eu imagino traição, falsidade. Eu imagino aquela coisa aquela igreja que dá jeitinho para resolver as coisas, ao invés de resolver na base do certo e errado. Vai dar um jeitinho. Aquele pessoal que gosta de dar jeitinho na vida. Tem um negócio e tal, mas aqui tem que dar um jeitinho. Aqui tem que dar um jeitinho. A igreja compactuava com isso. Compactuava com esse negócio de ficar dando um jeitinho. Então, eu tenho aqui essa igreja que estava morta, que é uma igreja que compactuava com o social. Nem tudo a gente pode concordar no social. Tem coisas que não dá para concordar. Nós não podemos concordar. Por quê? Porque não encontra apoio na palavra de Deus. Então, há coisas que a gente, olha, com isso aí a gente não tem fechamento com esse negócio. Por quê? Porque não tem apoio na palavra do Senhor. A igreja de Filadélfia, igreja que tinha pouca força, mas guardou a palavra, não negou o nome do Senhor. A igreja de Filadélfia foi, vamos dizer assim, junto com Esmirna, né? Foi uma igreja que não teve assim uma palavra forte de reprimenda. Aliás, Filadélfia não teve reprimenda nenhuma, não foi chamada a atenção, não é porque ela era uma igreja que tinha pouca força, mas ela guardou a palavra. Ela estava firme na palavra. Ela estava firme ali. Então ela foi louvada, essa igreja, a igreja de Filadélfia. Laodiceia,
igreja que era fria, perdão, que não era nem fria nem quente. Ela morna. Tipo assim, né? Aquele camarada muito político, tal, que dança em tudo quanto é, né? Mas né? Não se decide nem para a direita nem para a esquerda, às vezes está na direita, às vezes está na esquerda, não quer bater de frente com ninguém, tal, porque ele não quer ofender, ele é somebody love, tal, ele é amigo de todo mundo, entendeu? Crente não pode ser assim, quem tem que ser bem definido na sua convicção. Você pode ser amigo de todo mundo, mas todo mundo tem que saber, ou não, eu sou bem definido na minha convicção. A minha convicção é esta. E eu não posso abrir mão desta convicção. Mas aí nós temos lá, Laodiceia, a igreja é morna. A igreja é morna. Não era fria nem era quente. Olha a diferença de você ser flexível e de você ser morno. Né? Qual é o erro do camarada que tem como característica ser flexível? O erro dele é ser flexível em tudo. Alguma coisa na vida você não vai poder ser flexível. E alguma coisa na vida você vai ter que bater o martelo. Não, peraí. Vamos negociar, mas até aqui, daqui em diante, não tem negócio. E o erro da pessoa que é o contrário do flexível, que é rígido demais. O erro da pessoa que é rígido demais é não aceitar negócio nenhum, com nada. Então a gente precisa ser flexível, mas flexível com limites. Porque se a gente fosse flexível de tudo, a gente vai ser assim, a igreja morna. Ah, tanto faz, igual caixote na maré. Se o caixote foi levado para o Ocidente, ele vai para o Ocidente. Se foi levado para o Oriente, vai para o Oriente. Se for para o Leste, ele vai para o Leste. Se for para o Oeste, ele vai para o Oeste. A direção que a maré levar o caixote vai. Aí está flexível demais, né? Tipo assim, não, gente, para o Oeste eu não vou. Eu só vou... Eu vou para o norte, eu vou para o sul, mas para o oeste eu não posso ir. Por quê? Porque está escrito na palavra que para o oeste eu não posso ir. Então, eu estou muito flexível. Posso ir em várias direções, só para o oeste que não dá para ir. Entenderam? Então, ele manda essas cartas são enviadas para essas igrejas por esses motivos aqui. Depois que a carta é endereçada, que ele escreve para quem ele está mandando a carta e por que ele está mandando a carta, João, ele aí vai ter uma nova visão. Aparece uma nova visão descortinando na frente de João. A visão do trono de Deus. Ele vê uma porta aberta no céu. Uau! Ele vê uma porta aberta. Ele começa... Depois que ele termina escrevendo a última linha da última igreja, uma porta, ele fica olhando para a porta. E aí, alguma coisa vai acontecer agora. O que tem atrás dessa porta? Atrás dessa porta tem o trono de Deus. E ele vai ter a visão do trono de Deus. Gente, quem quer saber como é que vai ser o céu, eis aí o céu para vocês. O trono de Deus. Visão da sala do trono. Esta é a visão da sala do trono. Vai entrar alguns elementos ali que está na narrativa. O trono não é assim. Eu de frente para vocês e vocês de frente para mim. Não, não é assim. Esse jeito de... Não. O trono está no meio e todo o resto está em volta. Mas como? Deus vai estar olhando para cá ou olhando para lá? Pastor, quando eu chegar, o senhor aconselha que eu fique em que lado? Olha, se é um círculo, não tem lado. Qual é o lado que você vai ficar assim? Aonde é a frente de um círculo? Tu sabe onde é a frente de uma bola?
Tu olha para a bola e tu... Não, agora eu estou olhando para a bola de frente, agora a bola está de costa. Tem? Então um círculo não tem frente. Não tem uma direção. Ó, já começou bem diferente esse ambiente, né, do trono. Então o trono está no meio. O trono está no meio. Só que aí no relato do Apocalipse descreve que o trono está cercado por 4 seres viventes. 4 anjos. Um com cara de homem, um com cara de leão, um com cara de urso e um com cara de águia. Eu não encontrei águia, leão e urso para botar, aí eu encontrei esse anjinho aí. Esses anjos são aqueles querubins que assistem diante do Senhor. E quem quiser saber de fato quem são esses anjos, na aula que a gente falou sobre o trono, você veja lá e você vai ver os detalhes desses anjos aí. Por que um tem cara de homem, por que um tem cara de boi, por que um tem cara de águia. Então, essas coisas desse simbólico está tudo lá no dia em que eu falei sobre esse assunto. Então, no trono, no primeiro círculo, eu tenho 4 anjos. No segundo círculo, eu tenho as 7 tochas, que são o Espírito de Deus. E no dia também que eu falei sobre isso, eu também expliquei sobre essas 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. O número 7, né, a ideia que me traz a tocha. E depois eu tenho 24 tronos, e eu representei com estrelas. Estrelas, porque esses tronos, esses 24 tronos, representam a igreja do Velho e do Novo Testamento. A igreja neotestamentária e a veterotestamentária estão representadas nesses tronos. Toda a multidão de salvos estão representados ali. Então, esta é a sala do trono, o trono no centro, os anjos que assistem diante do Senhor, mais próximo dele, os 7 Espíritos de Deus, e depois a igreja, e depois os salvos, os escolhidos do Senhor ao redor no círculo maior. Aquela multidão, não tem como, olhou de tudo quanto é lado, olhou, rodou tudo, olhou aquela multidão. Cada estrela daquela, cada trono desse representa, no Velho Testamento, uma tribo, e no Novo Testamento, os apóstolos, que eram os representantes dessa igreja. Então, eu tenho aqui a representação da igreja. Então, o que João viu? João teve uma visão do trono de Deus. Como é que é essa visão? O trono no centro, rodeado com anjos, 4 anjos, os secretários de Deus, depois os 7 Espíritos de Deus, 7, o número da perfeição, fogo, tocha, poder, estão representados nesses 7 Espíritos de Deus. E depois a igreja, quem foi salvo porque aguardou Cristo e quem foi salvo porque Cristo veio. Os 2 grupos, o grupo do Velho Testamento e o grupo do Novo Testamento. Os 24 tronos. João chega, entra por essa porta no céu e vê essa cena. Interessante que não dá para eu imaginar Deus de uma outra forma que não um facho de luz que ninguém consegue enxergar e só por um milagre a gente enxergaria. Por quê? Porque não tem frente. O trono não tem frente. Ele está de frente para todo mundo. Todo mundo está de frente para ele. Como assim? Se eu estiver assim, eu estou de costa para vocês. Mas se eu for uma pessoa, meu Deus do céu, multidimensional, só
Eu imagino Deus assim, um facho de luz forte, da luz mais branca que pode existir, e a gente vai chegar lá e vai olhar assim, só pode ser Deus mesmo, porque está todo mundo disposto aqui, olhando para lá. Como assim? Está de frente para todo mundo. E a luz também é muito sugestiva da pessoa de Deus. Quantos versículos dizendo, né, que Deus é luz? Deus é luz. Ou então, falando de Jesus e a luz vinda ao mundo. Quantas vezes se referiram a Deus falando sobre essa luz? Muitas, dezenas, talvez centenas de vezes. Então, como eu imagino, não está escrito no Apocalipse a forma de Deus, o formato de Deus, mas está escrito o formato do trono. O formato do trono é um trono circular. Tudo está em círculo. Aí João chega e vê esta cena, e aí aparece o último personagem que já foi colocado ali, o Cordeiro. O Cordeiro está no trono. João vê um Cordeiro como se tivesse sido morto. Ele vê um Cordeiro. E o que é que está acontecendo? Qual é a cena que está acontecendo? Inclusive, está tudo escrito aí, né? A cena que está acontecendo é que um desses anjos pergunta: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? E ninguém aparece, daquela multidão toda, ninguém aparece para abrir o livro. E o Cordeiro, então, se aproxima, toma o livro, porque ele foi o único achado digno para abrir o livro. Qual é a cena teatral que está acontecendo? Está o trono, os seres viventes, os 7 Espíritos de Deus, os 144 mil rodeando a igreja. E a pergunta: quem é digno de abrir o livro? E aí aparece o Cordeiro para abrir o livro. E ele então, ele toma o livro, e o livro tem 7 selos, 7 marcas. E ele vai abrir selo por selo. O livro então continua, a visão continua assim. Ele abre o primeiro selo, e aí vê um cavalo branco. O cavaleiro do cavalo branco, que é entendido por nós, representado por muitos, inclusive, como a evangelização de toda a terra. O evangelho vai ser pregado em toda a terra. Segundo selo, cavalo vermelho. Cavalo vermelho representa a perseguição do evangelho, a perseguição da igreja. Então, João está vendo que o evangelho vai ser pregado, o evangelho vai ser perseguido. Aparece um cavalo preto. Isso vai nos levar para sofrimento, para fome. Muitos padecerão de fome por causa do evangelho. Quarto selo, cavalo amarelo, a morte. Muitos morrerão por causa do evangelho. O evangelho está sendo perseguido. Quinto selo, as almas dos mártires, que debaixo do altar de Deus clamam pelo dia do Senhor. Então, no quinto selo, quando ele abre o quinto selo, ele vê essas almas. Essas almas, as pessoas que morreram por causa da palavra de Deus, decapitado, enforcado, queimado, crucificado, aquela galera toda. Ele vê essas pessoas no altar de Deus, debaixo do altar de Deus, clamando: Senhor, quando vai ser o grande dia? Senhor, quando vai ser o grande dia que vai tudo acabar? Senhor, Senhor, estão clamando por essa justiça, porque eles morreram por causa do evangelho.
Então João vê esses mártires e que clamam pelo dia do Senhor. O sexto selo, o fim. O céu, eu escolhi essa frase, o céu se recolheu como um pergaminho que se enrola. Essa frase é uma das frases que descrevem esse fim. O sexto selo fala a respeito do último dia, do fim, do dia do Senhor, quando ele vai se mostrar. E falou de uma forma poética. Isso foi o que a gente falou na semana passada. Falou de uma forma poética. E eu gostei tanto desse verso. E o céu se recolheu como um pergaminho que se enrola. Gente, olha só, imagina esse céu azul lindo, alguém chegando assim, enrola, tipo assim, acabou tudo. Ou então, tipo assim, uma grande teatro de operações aqui, e todo mundo estava encenando seu papel, aí o diretor diz, corta, gente, por hoje acabou, pode desmontar. E aí tudo começa sendo desmontado, vai para lá, vai para cá, tira isso daqui, tira isso dali. É assim, o sexto selo está descrevendo isso. O que aconteceu com o Sol, o que aconteceu com a Lua, o que aconteceu com a Terra, o que aconteceu com o céu. O céu foi enrolado como se fosse um pergaminho. Toda a cena que a gente conhece como o nosso planeta, a nossa casa, onde a gente vive, tudo isso se desmancha poeticamente no sexto selo. Então, nesse primeiro episódio de 7, Deus está falando, João está vendo a revelação para a igreja. O que está acontecendo para a igreja? O evangelho vai ser pregado, ele vai ser perseguido, alguns vão morrer de fome, outros vão até morrer mesmo, né, de outros motivos de guerra, enfim. Os mártires vão clamar e virá o fim. Ou seja, o sexto selo ainda não aconteceu, porque o céu ainda está lá, o sol ainda não virou sangue, e todas as outras, isso ainda não aconteceu. Aqui, talvez, possamos entender que a gente esteja no quinto selo. Todos os outros estão acontecendo. O evangelho é perseguido, ele é pregado, ele é perseguido. Tem alguns que morrem por causa disso. Tem outros que passam fome por causa disso, passam necessidade por causa disso. Ao invés de abrirmos, ao invés do Apocalipse narrar a abertura do sétimo selo, que não eram 7 selos, ao invés de narrar, não. Ele faz uma pausa para falar dos 144 mil. Para falar da igreja. Onde está a igreja? Então, na destruição final, a igreja estará a salvo pelo selo de Deus. O juízo de Deus cairá sobre toda a terra, exceto sobre os que tiverem o selo de Deus em suas frontes. E aí eu coloquei um versículo. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos de nosso Deus. No sexto selo, quando tudo acaba no sexto selo. É o fim do mundo no sexto selo. Tudo acaba. Aí a pergunta, e a igreja? O que aconteceu com ela? O mundo acabou? Então, há uma pausa para dizer o que está acontecendo com a igreja nesse momento em que o mundo acabou. Nesse momento em que o mundo acabou, e aí esse capítulo, foi na semana passada, fala que, começa dizendo que existem 4 anjos segurando os 4 ventos, que segurem os 4 ventos de sobre a terra até selarmos a fronte dos servos de Deus. Ou seja, antes do fim apocalíptico, antes do juízo final, toda a igreja será conhecida dos anjos, do céu, de Deus, de todos os entes celestes. Toda a igreja será conhecida porque ela será selada antes. Haverá um selo antes
Que selo é esse? Bom, o selo é na fronte. Agora você está querendo saber demais, né? Provavelmente não será uma marca física, mas uma marca na mente, na ideia, no que você professa, no que você defende. Isso sim. Então, até que todos tenham um selo, o fim não acontece. Quando é que vai acontecer o fim? Depois que todos tiverem o selo. Depois que todos, os 144 mil, que é um número representativo, não é um número exato, é um número representativo, é um número simbólico, até que a igreja esteja marcada. Até que a igreja esteja marcada. Então, quando virá? Tem que esperar todo mundo ser marcado. Por quê? Porque a grande destruição do Apocalipse virá. O dia do Senhor virá. Mas ele só virá depois que toda a igreja estiver marcada. Entendeu? Porque você tem, e eu também, temos que evangelizar? Entendeu? A gente não sabe quem vai estar marcado. Então tem que falar para todo mundo. Todo mundo tem que chegar. Se eu soubesse, né? Então a gente iria logo em cima daquele que vai ser marcado. Ô, rapaz, vem logo para a casa do Senhor, tal, tá faltando só você lá. Tá faltando só você lá. Resolve logo isso. Tá, vamos resolver logo esse negócio. Mas a gente não sabe quem vai ser marcado. Então a gente tem que pregar para todo mundo. Conhecer a palavra. Muito bem. Termina aqui. Por quê? Porque o sétimo selo, e o sétimo selo, né? Onde é que ficou o sétimo selo? O sétimo selo é o que a gente vai continuar na semana que vem. E no sétimo selo, quando abre o sétimo selo, João tem uma nova visão. Ele vê 7 anjos que vão tocar 7 trombetas. Então, abrimos 6 selos, vimos o trono de Deus, abrimos 6 selos, e agora o sétimo selo, ele vê tudo novamente. E agora tem 7 anjos que vão tocar 7 trombetas. E aí, semana que vem, a gente vai falar das 7 trombetas. Amém? Glória a Deus. Deu para relembrar? Deu para entender legal? Com visual é melhor, né? Vendo assim é melhor. Pois é. Então eu pensei assim, eu vou botar visual para... Se eu ficar só falando, a pessoa se perde. Mas então, vimos o Cristo glorificado, a carta às 7 igrejas, vimos a sala do trono, o Cordeiro abrindo os 7 selos, e agora, semana que vem, as 7 trombetas. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos curvar a cabeça. Soberano Deus e amado Pai.